Poder do Fogo, Touchi! Grande momento! Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Tudo belezinha? André, belezinha. Seguinte, pessoal. Samurai Warriors, hein? Cara, do nada, Samurai Warriors pinta na telinha e desperta um certo interesse, uma vez que a gente que viveu a era de ouro dos animes na manchete, a gente assistiu o Samurai Warriors e a gente tinha os bonequinhos. Né? Os bonequinhos do Samurai Warriors eram muito bons. Eram ótimos. Eram bem melhores do que o dos Cavaleiros. Bem Isso é verdade, melhores. Porque as armaduras eram de plástico, elas ficavam muito mais aderidas no encaixe dos bonecos. Eram excelentes, tá? A gente tinha todos. E a gente gostava muito de Samurai Warriors. Inclusive, tem um tempinho, mas eu apresentei Samurai Warriors pro meu filho e ele adorou. Bom, aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre esta sequência que teremos de Samurai Warriors. Muitas coisas pra dividir aqui com vocês. Lembrando que hoje, daqui a pouquinho, tem Esquadrão Nerdola e a gente vai fazer uma tier list de animes. Tier list de animes no Esquadrão Nerdola a partir das 18 horas e o Samurai Warriors vai estar na tier list. Vamos falar de Samurai Warriors. Eu não vejo sentido nenhum pra voltar o Samurai Warriors. Zero sentido. Porém, a gente sabe que a máquina capitalista tem que funcionar de alguma forma. Você tem que usar o que você tem disponível na sua prateleira para gerar um outro produto, desse produto gera outros produtos e você ter um certo lucro. Eu não lembro muito do Samurai Warriors, pra ser bem sincero, o Gabriel assistiu mais recentemente, faz muito tempo que eu não assisto, eu acho algumas coisas interessantes, é lógico que ele veio naquela leva do sucesso de Cavaleiro do Zodíaco, assim como o Shurato, Cavaleiro do Zodíaco, ele colocou ali uma meta, armadura, a galera viu que era comercialmente muito bom, então vamos embarcar, segue o líder, nada de novo no front, até aí. Eu até gostaria de rever o Samurai Warriors, faria isso, mas aqui, nesse pequeno teaser, Rodrigo Teaser, né, falar Rodrigo Teaser, Michael Jackson, 3 horas e meia, é um filme só. Aqui, eu já vejo, eu sinto o tracinho de longe. Temos tracinho. Eu sinto o cheiro do tracinho de longe. É igual a galera. Como é que era eu não lembro quem era o policial que falava que sentia o cheiro do bandido. Já sabia que era quando sentia o cheiro, perfume de bandido. Não era o Peçanha? Não sei se era o Peçanha, mas poderia ser um filme do Brasil, né? Tem o perfume de mulher e o perfume de bandido. Entendeu? Eu já senti o cheiro de longe. Eu já sinto o cheiro do tracinho de longe. Aquele tracinho fino, genérico, que tu não sabe qual anime, porque ele parece 30. E tem a boca muito embaixo do nariz. Essa é a receita do tracinho genérico. Ele parece todos os animes. Você não sabe nem qual é. Se você coloca a foto de um desenho tracinho, você não sabe. Fala, cara, eu não sei. Porque não tem personalidade do traço. Isso é uma coisa que tá se perdendo na indústria, é uma crítica que eu sempre vou fazer. Agora, não sei se alguém pediu o Samurai Warriors. Claro que você tem armaduras criativas e chamativas. A armadura é legal ali, né? Quando você tem a foto da armadura, do teaser, pô, é legal. Você lembra da armadura do Hector ali, mas é só isso. Mas vamos ver as informações. Bom, diferente do André, eu vejo sentido em fazer um Samurai Warriors, tá? Agora, o tracinho realmente é o traço moderno, né? Já é um traço que também não me agrada tanto, mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso nesse vídeo de hoje. Lembrando que o Cleverson, ele é o patrocinador da Linhagem Geek, mas ele também é nerdola. Isso você não sabia, né? Ó, o Cleverson desenvolveu o método Agir,
e que é uma consultoria focada em solucionar os mistérios que envolvem o mundo patrimonial e financeiro, seja na aquisição do primeiro imóvel, renda com aluguéis, diversificar investimentos com juros de até 2% ao mês. Ele vai te ajudar com mais de 13 anos de experiência no segmento, e a consultoria é gratuita com vagas limitadas. Olha só, pessoal, se você está neste momento da sua vida que você quer sair do aluguel, comprar o primeiro imóvel ou comprar um segundo imóvel para investimento, você pode chamar o Cleverson no QR Code aqui na tela, no link na descrição, tá? A consultoria é 100% gratuita. O Cleverson atende mais ou menos por mês, aqui da audiência da Linhagem Geek, mais de 100 pessoas que têm esse interesse, que precisam do suporte. Vou pedir uma coisa pra vocês, vai lá no Instagram do Cleverson, se inscreve, segue o Cleverson no Instagram e também se inscreve no canal dele, o Consultor Nerd. Ele faz associações com animes, com filmes, com o mundo financeiro. Tá bem legal esse conteúdo do Cleverson e chama ele que eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Bom, olha só, galera. O Samurai Warriors, ele realmente, no preâmbulo do André, ele veio na leva. Eu vi uma vez o Eduardo Miranda dando uma entrevista, né? Depois que ele trouxe Cavaleiros do Zodíaco, a Manchete falou, meu, tudo que tiver parecido, você traz, né? E aí veio na leva Shurato, Yu Yu Hakusho, e veio também o Samurai Warriors. O Samurai Warriors, ele é o que mais se assemelha a Cavaleiros do Zodíaco. O Shurato parece também, por conta de armaduras, mas ele tem uma narrativa diferente de Cavaleiros do Zodíaco e uma estrutura visual diferente. O Samurai Warriors parece mais. Tudo bem, a gente tá falando de armaduras também, mas são samurais e tal. Mas qual que foi a estratégia da Manchete? Eles usaram praticamente os mesmos dubladores de Cavaleiros em Samurai Warriors. No Shurato também, né? O Leiga, o Rei Carla, era o Hermes Baroli, que é o Seiya. O Shurato é o dublador do Trunks, o Marcelo Campos. E aí você tem no Samurai Warriors o Hermes Baroli dublando o Hector do Fogo. Você tem o Elcio Sodré fazendo o César da Luz. Aí você tinha o Tommy do Céu, o Tristan da Terra e o Jorge da Água. O Hector tinha... Jorge da Luz. Não. O Jorge era da água, o Tommy era do Céu. Tommy do Céu... Não, César da Luz. Isso, César da Luz, isso. Tommy do Céu, Tristan da Terra... E Jorge da Água. Isso. E aí o Hector tinha o Fogo Branco, que era o tigre branco, classe A, o tigre, né? Que não fazia sentido nenhum um tigre ali. E a menininha... que acompanhava eles, era dublada pela Saori. Então você conseguia, de forma auditiva, fazer uma conexão com Cavaleiros do Zodíaco ali. Shurato também. O que acontece? Assistindo Samurai Warriors, bem recente, a história é uma história bem simples, futuro apocalíptico. O Hector, ele tem que reunir os samurais pra destruir a dinastia. E aí você tinha os vilões, né? Você tinha o Diávolo, você tinha o Cronos, você tinha o Demon. Enfim. O legal do Samurai Warriors era a estética. As armaduras eram muito bonitas. A invocação, o poder do fogo, né? As espadas, cada um tinha as suas armas. O César também tinha uma espada, o Tommy tinha um arco e flecha, o Tristan tinha um bastão com uma lança na ponta, o Jorge também tinha uma lança. Então, esse visual era interessante. Era legal que o visual era meio umas armaduras do Japão feudal. Japão ali, feudal, né? sim. Isso você tinha uma diferença em relação ao Cavaleiro do Zodíaco, que era ligado às constelações, né? Perfeito. As constelações que são mais globais. Aqui era meio Japão. Isso era legal. E o Shurato era uma coisa mais celestial. Sim. Mais indiano. Mais indiano, né? Mais Krishna. Isso aí. Sim. Mas, o que acontece, galera? É um anime que a movimentação é uma movimentação antiga e bem datada. Sabe? Quando você faz um movimento de fundo, não é o bonequinho que mexe, é o fundo pra você dar dinamismo. E realmente ficou bem datado isso.
Eu achei interessante você trazer o Samurai Warriors de volta. Por quê? Porque o Samurai Warriors, na minha escala, ele fica muito abaixo de Cavaleiros, obviamente, mas bem abaixo. Abaixo de Yu Hakusho, abaixo de Shurato também, tá? Porque o Shurato você também tem uma profundidade classe A envolvendo o Shurato com o Gai. E eu acho que você pode fazer algo. Acho que Samurai Warriors, assim como o Shurato, eu acho que você consegue extrair coisas. E agora a gente vai falar desse novo, tá? Por quê? Um dos animes que marcou o início da trajetória otaku no Brasil foi Samurai Warriors, exibido na TV Manchete no ano de 96. E a produção vai ganhar uma nova temporada em 2026, quando completa 30 anos. Detalhes: a trama é desconhecida, mas sabe-se que se passará nos dias atuais, onde 5 pessoas vão herdar as armaduras do samurai para enfrentar o demônio Arago. E aí a gente já observa o protagonista bem agressivo na sua apresentação, gritando bastante. Essa mecha no cabelo, né? Essa folha que ele tem, parece uma folha, mas eu acho que é uma mecha vermelha. Ela não me agradou muito, não achei visualmente interessante. Mas ele parece ser um cara extremamente agressivo, muito diferente do Hector. E quando eu vi pela primeira vez, eu logo percebi que não eram os guerreiros antigos, tá? Então não teremos, acho eu que não teremos Hector, Tommy, César, Jorge e Tristan. Não teremos. Eu acho que vai ter. Eu acho que em algum momento vai ter, porque Samurai Warriors, se tem algum punhado de fãs, é por conta dessa primeira turma. Em algum momento você pode fazer uma ligação dos personagens antigos ou uma aparição, porque eu acho que, sendo uma comemoração de 30 anos do anime, tem que ter fanservice, né? E eu acho que a galera gostaria muito de ver a continuação ou uma atualização do anime antigo. Eu vou ser bem sincero com todos aqui. Eu fico profundamente irritado com esse tracinho de bosta. Então eu não tenho a menor intenção de assistir, porque assim, eu tô vendo aqui a nossa produção, o Matheus separou muito bem os frames, parabéns, Matheus. Ele faz 30 anos aqui, lá ele estreou em 88, no Japão. Voltando pra animação, é tudo com muito brilho, é uma saturação no 300, é irritante alguns animes atuais por conta disso. Você vê tudo, é o tracinho, é uma animação desleixada, é a mesma cara sempre dos personagens. Então eu, sinceramente, eu começo a perder vontade de assistir, porque eu sei que vai vir uma coisa bem genérica. Tomara que eu quebre a cara. A armadura, ok. A armadura legal. Já tem aquele fanservice, provavelmente as armaduras elas serão as mesmas, né? Não vai ter muita mudança, ou só a do Hector não vai mudar. Mas eu tenho muita bronca desse tracinho podre e desse brilho exagerado nos animes. Eu acho isso tem muito, sabe aonde? No Dragon Ball Daima. Mas é um brilho tão gigante que daqui a pouco tu tem que ver o anime com óculos de sol. Então, assim, legal a comemoração. Tomara que seja uma boa história. Acredito que não vai ser. O Samurai Warriors não tem um público muito grande. É um público bem nichado. E vamos ver, né? Porque isso tá me lembrando um pouquinho o Santi Show. O que acontece, galera? Eu concordo com o André em relação ao traço. Esse traço é um traço que tá muito básico, muito genérico. Mas eu não sou tão... o traço, ele não me incomoda tanto quanto incomoda o André, mas também me incomoda. Se a gente olhar a armadura do Hector, na armadura do clássico, as espadas ficavam paralelas aqui, ó, né? E aí ele sacava as duas aqui, assim, ó, né? Aqui, tá uma aqui e a outra aqui, então provavelmente ele vai puxar assim as espadas. A armadura, ela tá bem mais robusta do que a do clássico, mais encorpada. A gente tem a transformação com um ganho em animação
bem mais volumoso do que o do clássico. A transformação do Hector era bem legal, era sempre um momento incrível quando eles se transformavam. Eu adorava a transformação, quando eles invocavam as armaduras. Aqui você tem o fogaréu, tal. Lembra que o Hector depois ganha uma outra armadura, uma armadura branca, no decorrer do anime, nas lutas finais, o que é um clássico também. E te digo mais... Samurai Warriors começou sendo derivado de Cavaleiro do Zodíaco, e pra mim ele só foi ressuscitado porque tem um pouquinho de Demon Slayer nessa fórmula. Porque cada um tem o seu elemento, você tem a armadura, né? Já pensou? É o mesmo anime que surfa em animes diferentes, no sucesso de animes diferentes. Pra mim, porque se você colocasse o Samurai Warriors na mão da Ufotable, na mão dos profissionais do Demon Slayer, aí você teria um Demon Slayer, cara, porque assim, é com armadura. Porque são os elementos e aí você trabalha muito bem tudo isso. Mas o que me... Só pra finalizar a minha parte, não lhe dou a parte. O tracinho, ele me traz relaxo. Me traz o Gari, que é o famoso... Faz qualquer coisa aí. Que vai ter uma galerinha que vai gostar. Tem uma... Então é isso que me irrita. Mas assim, pra mim, acima de qualquer coisa aqui, o que está me irritando pelo que eu estou vendo e pelo que eu estou vislumbrando é que parece que o único homem dos samurais vai ser o do fogo, tá? Porque nos frames que aparece a marca dos elementos na nuca, você tem... um amarelo, que provavelmente deve ser a terra, que talvez seja uma mulher aqui, que você tem uma trança loira. Depois você tem um verde, que é uma mulher de cabelo grande, volumoso. Depois você tem uma outra que tá mexendo no celular, cabelo verde. E tem uma outra que também tá atendendo o celular, cabelo curto e brinco. Então parece que ao invés de 5 homens, vai ser um homem e 4 mulheres samurais. Pra que 4? Tudo bem que a gente só tá vendo de costas aqui. A gente ficou até debatendo que talvez a amarela possa ser um homem. E não faz muito sentido, porque o público do Samurai Warriors eu acho que é 99,130% masculino. É, né? Assim, você pode até colocar... Achou, né? Você pode até colocar uma ou duas. Agora, se for um cara e 4 mulheres, aí, malandro, é tchau pessoal, tá? É tchau pessoal. Eu tô interessado pra ver, mas assim, aí não dá, né? Aí fica difícil sustentar, mas a gente não pode cravar nenhum tipo ainda de definição, porque a gente ainda não viu. Mas que com certeza, destes 5 aqui, 3 são mulheres, tá? 3 são mulheres, a não ser que seja um homem com um corte de cabelo mais moderno, tá? Mais 2022. Mas vamos aguardar. Eu, assim, tô com uma certa expectativa, acho que faz sentido, dá pra extrair coisa de Samurai Warriors, mas tem uns pés atrás com relação a isso, tá? Bom, galera, eu quero que vocês coloquem nos comentários a opinião de vocês, lembrando que daqui a pouquinho no Esquadrão Nerdola tem tier list de animes. Vários animes. Será que o seu preferido estará lá? Assista, mas assista sem amarras, sem sensibilidade, tá bom? Obrigado a todos vocês que chegaram até aqui, deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.